Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, hoje tratando sobre o tema perfeição moral. Com este vídeo encerramos toda a série que abordou a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre as leis morais. Neste capítulo, nós dividimos em 2 vídeos, em razão da importância dos temas que ele aborda. Então, vamos à parte 1. Recordando inicialmente o que nós já sabemos sobre o espírito até este ponto do nosso estudo. Então, só vamos recordar alguns desses assuntos que estão lá nos primeiros vídeos. Então, a gente sabe que os espíritos são os seres inteligentes da criação, somos. Quais são as características do ser espiritual? A inteligência, a indivisibilidade, a individualidade, a imortalidade, a imaterialidade, que somos inacabados e perfectíveis, daí sujeitos à evolução, que possuímos um corpo semimaterial, e isso tudo é uma grande parte o aspecto interior do espírito, digamos assim. Vimos depois sobre os mundos, sobre as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, e estamos concluindo o estudo a respeito das leis morais, que estão na nossa consciência, e aí ao longo dessas leis morais nós fomos conversando sobre alguns temas e descobrindo que eles faziam parte do espírito, e que são que partes são essas? São exatamente aquelas partes que nós falamos que é o nosso mundo interior. Então são o quê? A consciência, a vontade, os nossos vícios e virtudes, as nossas paixões, sentimentos e os instintos. Então, isto que compõe a nossa chamada vida interior é pertencente ao ser espiritual. Nada disso nós encontramos no universo material. Nós temos consciência de tudo isso, sentimos tudo isso funcionando na nossa vida, mas essa é uma dimensão fora da matéria, que a gente chama da nossa vida interior. E essa vida interior, ela pertence ao espírito, e por isso nós prosseguimos sendo aquilo que somos, quer estejamos na matéria ou fora dela. Então a gente vai fazer uma breve recordação sobre alguns conceitos, sobre outros a gente vai iniciar uma conversa, que são os casos como, por exemplo, a questão da consciência, e depois no livro dos médiuns e no livro Entre o Céu e o Inferno nós vamos voltar a esse tema. Então, só recordando, o que é consciência, afinal de contas? Então, segundo Émile Durkheim, que é um sociólogo francês que viveu também a época da codificação, de 1858 a 1917, ele é contemporâneo da codificação espírita, mas ele não era espírita, era um sociólogo não espírita. Ele diz que a consciência é o conjunto das representações, aspirações e crenças comuns, criações ou manifestações coletivas, e que é irredutível à soma das consciências individuais que a formam por agregação e penetração mútua. Também se diz de consciência que é aquele conjunto de conhecimentos e valores de todos os membros, que todos os membros do grupo detêm. Então, para ele é uma dimensão mais, que envolve mais a sociedade na qual nós mergulhamos. Já Kardec, questionando os espíritos a respeito do tema consciência, em O que é o Espiritismo, na questão 127, ele pergunta, qual é a origem do sentimento chamado consciência? E os espíritos vão nos dizer que é a lembrança intuitiva do progresso realizado em vidas passadas e das resoluções tomadas pelo espírito antes da sua encarnação, as quais nem sempre o homem tem a força suficiente para levar a cabo. Então vejam que
na doutrina espírita, nós temos uma noção de consciência individual. Tá? A minha consciência, né? A consciência da outra pessoa, ela tem características de individualidade, ela é própria, ela é pessoal. Embora, né, nós tenhamos todos também gravados na consciência, que vai ser acrescido aqui, né, lembrando que o que é o Espiritismo é uma obra de divulgação. E no Livro dos Espíritos, como a gente já viu, a Kardec também, os Espíritos também dizem a Kardec que as leis morais estão gravadas na consciência, então a gente tem aí que na nossa consciência como espíritos estão gravadas estas leis morais, estas leis universais, atemporais, que independem de cultura, né, e que organizam a vida de uma forma muito ampla. Ela transcende essa noção de sociedade do Durkheim, né, e essas leis, elas organizam o cosmos, tá? Elas vigem em todo o cosmos, são leis, né, que organizam a vida. E elas estão gravadas na consciência de todos nós, portanto a gente pode dizer que sim, existe uma consciência coletiva, que é, né, o reflexo deste somatório de individualidades. Mas, além disso, cada um de nós tem na sua consciência o somatório daquilo que representa a sua evolução, tá? O seu aprendizado nas vidas anteriores, né? Então, e também, além deste somatório, daquilo que eu já aprendi nas minhas encarnações passadas, do que eu já desenvolvi, eu também trago na minha consciência aquele planejamento que nós também já falamos aqui nos nossos vídeos, né? Aquele planejamento reencarnatório, as coisas que eu preciso melhorar. Tá? Então, na consciência, né, este sentimento, né, no qual a gente tem essa lembrança intuitiva daquilo que eu já sei, né, daquele progresso que já se realizou e dos meus propósitos para a vida presente. Né? Então, soma-se a isso a dimensão também das leis morais. Tudo isso é a consciência na visão espírita. Realmente uma consciência que é individual, né? Ela tem esse componente comum, mas cada um tem os seus próprios elementos, fruto da sua evolução, estão gravados na consciência. Tá? Vontade, né? A gente referiu que o espírito tem consciência, tem vontade. Muito bem. Vontade é um sentimento muito amplo. Também já falamos em outros vídeos a respeito dela. Né? E a vontade é essa vontade de poder, é essa vontade divina que nós carregamos nos nossos seres, né? Vamos recordar. Quando se fala, né, que o homem é a imagem e semelhança de Deus, a gente tem que saber, não é o físico, nós não somos fisicamente a imagem e semelhança de Deus, mas nós somos espiritualmente reflexos, tá? Somos semelhantes a Deus como espíritos, ou seja, nós somos inteligência, nós somos sentimentos, nós somos vontade. Tá? Nós temos todas essas coisas. E com relação à vontade, vale lembrar, né, que desde a questão da própria Gênese, né, no mito que orienta a ideia da criação, já é posto, né, que Deus criou o universo por sua vontade. Né? Então, isso é uma vontade de poder, é uma vontade criadora, é a vontade que nos movimenta para a realização. Né? Essa força todos nós temos, né? E é essa força que a gente chama de vontade de poder, né? Que nos faz ser capazes de construir coisas aonde a gente costuma dizer do nada, né? Porque existe essa
força, né, esse poder que é a vontade. E a força de vontade, né, ela é um reflexo disso, tá? Mas a vontade de poder é este sentimento interior que nos impulsiona a de fato construir as coisas, né, que é o que nos constrói também. Né? Então, a força de vontade vai ser um reflexo disso, e se costuma dizer, né, que é uma pessoa que tem a condição quando tem energia e determinação para enfrentar um desafio. Então, a força de vontade é diante de uma situação e eu exerço a minha força de vontade para superar aquele desafio, para vencer, né? Para mostrar a minha energia, a minha determinação, a minha constância no meu propósito. Mas essa vontade maior, essa vontade, que é a vontade de poder, que é essa fagulha divina, essa é a que me faz imagem e semelhança de Deus também. Né? Então, essa é aquela vontade maior que faz com que pessoas transformem suas vidas muito significativamente, né? Exercendo essa vontade, que aqui está, né, a definição. Vontade de poder, que não está relacionada a nenhum tipo de força física, dinâmica ou outra, mas é a lei originária que regem estas forças secundárias na economia deste sistema chamado universo ou mundo. É a vontade de poder, portanto, esta lei originária, sem exceção nem transgressão, que em si anima e é a própria essência de toda a realidade. É a essência e é a própria luta das forças que formam a economia universal. Impulso que reage e resiste no interior das forças, uma multiplicidade de forças que em suas gradações se manifestam na sua forma última em fenômenos políticos, culturais e astronômicos permeando a natureza e o próprio homem. Né? Então, vontade é isso, né? É essa vontade de poder, que é esse reflexo divino, a capacidade de realização, que é força interior. Tá? E também esse conceito de vontade de poder, pode também ser entendido como um desejo insaciável de se ser mais do que aquilo que se é presentemente. Embora possa dar a ideia, né, de falar de orgulho, mas não, esse é aquele nosso desejo de crescer, é o nosso desejo, é aquela busca, quando a gente consegue acender essa vontade, chegar nessa fonte que todos temos, é justamente essa fonte que vai fazer com que a gente busque sempre conhecer mais, compreender mais as coisas, realizar mais, tá? Vai estar sempre nos motivando a busca, né? A busca de crescimento, a busca de realização. Muito bem, falamos também então consciência, vontade, vícios e virtudes, que vai ser bem mais alongado nesse vídeo. Falamos de também existência de sentimentos, de instintos, né? Então, quando a gente fala de sentimentos, às vezes a gente tem aquela confusão, mas o que é sentimento, o que é emoção, o que é percepção? Então, vamos ver. Recordando rapidamente para que a gente possa saber tudo isso que faz parte da nossa vida interior. De certa maneira, todos nós sabemos o que sentimos, mas muitas vezes não sabemos dar o nome às coisas e às vezes isso fica um tanto quanto confuso no nosso mundo interior. E como na sequência deste vídeo virá, né, a questão do autoconhecimento, a gente precisa saber, né, entender todos esses elementos que compõem a nossa vida interior, para que a gente possa então, né, a partir de onde estamos, nos autoconhecermos e traçarmos os nossos propósitos para daqui para frente. Então, emoção é a reação moral, psíquica ou física, geralmente causada por uma confusão de sentimentos que, diante de algum fato, situação, notícia, etc., faz com que o corpo se comporte tendo em conta essa reação, expressando alterações respiratórias, circulatórias, comoções. Então, emoção
é a exteriorização de um sentimento, pode-se dizer assim, tá? Então, a emoção é essa reação, tá? Orgânica, que responde tanto pelas nossas percepções quanto pelos nossos sentimentos, né? Então vai ser o choro, vai ser a risada, vai ser o suor frio, vai ser o tremor, né? Vai ser a palpitação, vai ser todas essas reações, né? Que os diferentes sentimentos nos trazem, né? Então essas emoções são reações orgânicas. Sentimentos estão vinculados à dinâmica cerebral e determinam de que forma uma pessoa reage perante distintos acontecimentos. Trata-se de impulsos da sensibilidade relativamente ao que se imagina como sendo positivo ou negativo. Sempre que os sentimentos são saudáveis, o estado anímico alcança a felicidade e a dinâmica cerebral flui com normalidade. Caso contrário, o estado anímico não está em equilíbrio e podem surgir perturbações, como por exemplo a questão da depressão. Tá? Então, sentimento é algo que está mais profundo, ele não é essa exteriorização, né, das emoções, ele é mais profundo. Muitas vezes a pessoa pode ter sentimentos muito desenvolvidos, uma sensibilidade muito grande, e não ter essa exteriorização emocional tão visível, né? Ela não é tão emotiva. Tá? Não quer dizer que a pessoa não tenha sentimentos, ela tem, mas então, de repente ela sente a tristeza, mas necessariamente ela não chora, né? Ou ela sente raiva, mas ela não expressa isso com todas aquelas características da raiva, né? Então, sentimento é algo mais vinculado a essa dinâmica cerebral, né? Mais, quando a gente chama assim, mais ligado ao nosso próprio equilíbrio, tá? Do que a essas reações que ocorrem, que são facilmente percebidas pelo nosso olhar. O sentimento é algo mais profundo. E a percepção é o ato ou efeito ou capacidade de se perceber alguma coisa, né? Então aí entram os nossos sentidos, né? A chamada percepção sensorial, que vai ser, né, a audição, tato, visão, paladar, olfato, né? E as extrasensoriais, e aí entra na questão, né, da clarividência, dos pressentimentos, que já são, né, ligando às questões da alma, né? Mas são admitidos também assim como percepções, tá? Então, tudo isso é nossa vida interior. E o instinto, tá? O instinto, acho que todos nós temos bem claro, né? Esse vem desse nosso da nossa ancestralidade animal, da vida física, né? E também compõe o arcabouço do espírito, porque já sabemos que o princípio espiritual evolui nas formas de vida animal, né? Justamente desenvolvendo esse arcabouço de instintos que permite a vida humana. Tá? Então, nós temos todo um arcabouço de instintos, né? Que são essas reações espontâneas que se manifestam e que estão dentro dos padrões do comportamento animal, né? Caracterizado como um impulso interior que faz um ser vivo agir de maneira inconsciente, né, provocando atos adequados que visem a sobrevivência própria da espécie ou de sua prole. Então, isto é o instinto que nós também carregamos, né? Muito bem, então, recordados, né, desses breves conceitos, alguns, como eu falei, já serão mais aprofundados mais adiante, mas vamos nos centrar em conhecer aquilo que também, tá, será poder. Tá? A vontade é força, as virtudes são os poderes da alma. Tá? Então, nós vamos nesse vídeo centrar mais o nosso tempo no estudo das virtudes,
dos vícios e das paixões, tá? Para a gente procurar identificar o que são essas coisas. Muito bem, então as virtudes. Quais são as virtudes? Tá? Então, aqui a gente tem algumas delas, tá? Que são a polidez, a fidelidade, a prudência, a temperança, a coragem, a justiça, a generosidade, a compaixão, a misericórdia, a gratidão, a humildade, a simplicidade, a tolerância, a pureza, a doçura, a boa-fé, o humor e o amor. Tá? Então, essas são as nossas virtudes. Aqui não estão incluídas todas as chamadas virtudes teológicas, né, que teria que acrescentar aqui a fé e a esperança, né, mas estão aqui as virtudes que compõem o ser humano. A fé e a esperança, de certa maneira, elas estão também aí dentro desse conjunto, né? Mas se quiserem ampliar, recomendo, né, que leiam, que procurem conhecer cada uma delas, né, para saber assim, olha, nós somos, a gente a pessoa é tão virtuosa, mas o que quer dizer? Que conjunto de virtudes ela já desenvolveu? Como foi que ela avançou? Como é que essas virtudes se comportam dentro de cada um de nós, né? O que elas representam? Então, recomendo muito, né, que procurem ler sobre isso. A gente vai estudar um bom bocado delas quando se estudar o Evangelho, mas recomendo muito que estudem, que leiam, né, sobre as virtudes, sobre as paixões, né, esse conhecimento do nosso mundo interior, ele nos ajuda muito no nosso dia a dia, na nossa evolução, na compreensão de nós mesmos. Então aqui temos algumas, né, das virtudes, como eu disse, a fé e a esperança, que são virtudes teológicas, né, junto com o amor, a fé e a esperança, ou a caridade, a fé e a esperança. São chamadas virtudes teológicas e elas também estão dentro desse estudo. Então, o que é uma virtude? O que é uma pessoa que tem uma virtude? Ela possui uma força, né, que age ou pode agir. Então, a virtude, a pessoa ter uma virtude significa que ela tem essa força, essa capacidade de agir ou de em algum momento poder agir. Né? Então, por exemplo, né, também a gente costuma dizer das plantas ou dos remédios, né, qual é tem a virtude de servir para tratar doenças respiratórias, doenças do intestino, enfim, né, e significa que elas servem para tratar um determinado mal. E como a gente viu, né, vou voltar o vídeo aqui, vamos pegar, por exemplo, a misericórdia. Tá? A virtude da misericórdia. A virtude da misericórdia, ela está ligada ao perdão. Tá? Então, quando a gente diz assim, aquela pessoa é misericordiosa, o que significa? Significa que ela é uma pessoa que tem força suficiente e que pode perdoar. Tá? Ela tem essa conquista. Isso é ser misericordioso, é diante de um fato ou de um ato que nos machuca, nos magoa, poder agir de forma misericordiosa. Tá? Então, isso é poder. E aonde é que está o poder, por exemplo, na questão que eu levantei da misericórdia? Justamente no fato de que, ao perdoar, eu não me vinculo a nenhum ato ou a nenhum sentimento que possa me ligar a um fato negativo que tenha ocorrido comigo. Tá? Então, alguém me magoou, se eu consigo elaborar o perdão, eu consigo desenvolver a misericórdia em relação a isso, eu me liberto desse fato, não haverá consequências disto para a minha vida presente ou futura. E aí está, então, a força ou o poder de agir. Tá? Então, de conseguir fazer com que a gente transforme a vida. Da mesma maneira, a gente pode usar, a gente pode usar o exemplo da questão
A justiça, que nós já falamos também, né, de saber dar a cada coisa o seu justo valor, sabermos esse distanciamento. A polidez, né, que essencialmente seria aquela pessoa que é bem educada, que seria a gentileza, né? Não é propriamente uma virtude, mas é a porta que abre para todas as virtudes, né? Nós não vamos encontrar uma criatura que ainda sequer desenvolveu um pouco de gentileza, né? Que tem toda uma grosseria, nós não vamos encontrar nela muitas outras dessas virtudes. Então é preciso tomar cuidado com isso, né? Então a polidez, ela por si só não é uma virtude. A gente sabe que se encontram pessoas que são extremamente polidas, mas que não são virtuosas, tá? Mas quando a gente encontra uma pessoa virtuosa, a gente encontra também a gentileza, tá? Aristóteles já dizia que a virtude é uma maneira de ser, tá? Mas ela é adquirida e ela é duradoura. Ela é o que somos, né? Logo, o que podemos fazer, porque assim nos tornamos. Depende do encontro da hominização, né, que é um fato biológico, e da humanização, que é uma exigência cultural. E essa é a nossa maneira de ser e de agir humanamente, a nossa capacidade de agir bem, né? Então, ele diz que não basta, pode se entender, né? Não basta ser um homem, não basta ter o fato biológico de ser homem, ser humano, né, para se dizer uma pessoa que essa pessoa tem virtude. Não. A virtude vai ser um progresso desenvolvido dentro dessa experiência humana que estamos vivendo. Então, tudo isso que nós estamos falando ali, né? A consciência, a vontade, as virtudes, tá? Os sentimentos, tudo isso nós estamos desenvolvendo nessa condição humana. Tá? Nós não temos todas as virtudes, nós não temos todos os sentimentos, nós estamos desenvolvendo. Tá? É por isso que nós estamos encarnados nesse mundo, nessa condição, porque no nosso momento evolutivo nós estamos nesse processo de humanização, né? Estamos desenvolvendo tudo isso que compõe essa condição, né? E para conseguir chegar a um outro grau da nossa evolução. Montaigne, também um filósofo, né? Ele também dizia que não há nada mais belo e mais legítimo do que o homem agir bem e devidamente. E isso é também a própria virtude, né? Então vejam que sempre todas as pessoas que pensam, que pensaram o tema virtudes, colocam elas, né, como poder, como ação, né, e ação no bem. Spinoza, já falamos desse filósofo por aqui também, né, Baruch de Spinoza, ele dizia: por virtude e poder entendo a mesma coisa. Isto é, a virtude, enquanto se refere ao homem, é a própria essência ou a natureza do homem, enquanto ele tem o poder de fazer certas coisas que se podem conhecer apenas pelas leis de sua natureza. Então, também ele diz que virtude é poder, é o poder humano. Então, e aqui, um filósofo dos nossos dias, um filósofo francês, André Comte-Sponville, também já citei a obra dele várias vezes aqui, né, o Pequeno Tratado das Virtudes. E ele diz que virtude, no sentido geral, é poder, no sentido particular, poder humano ou poder de humanidade, que é o que também chamamos dessas virtudes morais, que fazem um homem parecer mais humano ou mais excelente, como dizia Montaigne, do que outro, e sem as quais, como dizia Spinoza, seríamos a justo título qualificados de inumanos. Diz ele também que a virtude é a disposição de fazer o bem. Ela é o próprio bem em espírito e verdade. Então, cada uma dessas virtudes, né,
que nós vamos desenvolvendo, elas significam o desenvolvimento do bem em nós. Então, o que é conhecer o bem e o mal? O conhecer o bem é conhecer as nossas virtudes, é ampliar o exercício desse poder que elas nos trazem. Então, ela é o próprio bem em espírito e verdade. E o bem não é para se contemplar, é para se fazer. Assim é a virtude, é o esforço para se portar bem que define o bem nesse próprio esforço. Então, a virtude também não é algo pronto, como inclusive nós vamos ver mais adiante no que nos dizem os espíritos, mas esse é um pensamento também comum a todos os filósofos, que as virtudes se constroem. A virtude é o esforço, é o esforço para que eu faça algo. Então, eu não preciso ser a misericórdia em pessoa, mas quando eu estou me esforçando para perdoar, quando eu estou seguindo os caminhos desse processo, eu já estou me tornando uma pessoa virtuosa. Quando eu me esforço pela gentileza, eu já estou no caminho de abrir portas para as virtudes. Quando eu me esforço por ser uma pessoa mais justa, de desenvolver a justiça, eu já estou num caminho de virtude. Quando nós nos esforçamos pela doçura, que é essa tendência à paz, a solução dos conflitos de uma maneira pacífica, isso é ser doce, isso é a virtude da doçura, em essência, Então, aí também já estamos no caminho da virtude, porque a doçura é o que se opõe à violência. Então, toda virtude é um ápice entre dois vícios, uma cumeada entre dois abismos. Assim, a coragem entre a covardia e temeridade, a dignidade entre a complacência e o egoísmo, ou a doçura entre a cólera e a apatia. Então, aí a gente tem aí esse gráfico, que nos mostra um pouco disso, quando nós temos ainda não bem desenvolvida, quando existe uma deficiência no desenvolvimento, na nossa compreensão dessas virtudes, a gente vai ter, por exemplo, se eu não tenho integridade, eu posso ser corrompida, ou eu posso corromper. Havendo falta de integridade, existe corrupção. Havendo excesso, quando a pessoa vai àquele extremo, aí é o legalismo, Então é o rigor de tudo na lei. A mesma questão com relação ao discernimento, que vai ser loucura ou vai ser julgamento. O amor, que vai ser egoísmo ou possessividade, e assim por diante, como a gente vê ali também nessa lista, de virtudes que também são sinônimos, Quando a gente estuda aquela primeira relação que eu mostrei para vocês, a gente vai ver que nós encontramos aqui sinônimos, Muito bem. E os vícios? Sabemos que existem vícios físicos e vícios morais. Os vícios físicos são aqueles que nos tornam dependentes de coisas externas, podem ser substâncias físicas, substâncias químicas, podem ser, como está no nosso exemplo, aí um vício que é bem recente dos nossos dias, que é a questão dos vícios em eletrônicos, que é bastante complicado também. Então, podem ser físicos, externos, ou vícios morais, que aí tem a ver com a nossa conduta. Então, pode ser o hábito da maledicência e outros que falam dos nossos vícios interiores, Virtudes na visão espírita. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Então, os espíritos são bem claros em dizer que todas elas são meritórias, porque elas estão mostrando que a gente já está caminhando para algo no bem. E eles nos dizem como conceito que há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências.
ou melhor dizendo, das más tendências, né? Que seriam os nossos vícios, como nós falamos brevemente, né, no slide anterior. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. Tá? Então, já existe virtude quando eu resisto a uma má tendência minha, né? Eu resisto a um vício, a uma paixão, né? Que seja uma paixão negativa. Já estou num caminho de desenvolver algo das virtudes, né? Mas elas são sublimes, né? Quando eu já consigo, ou seja, elas já chegaram no seu ápice, quando não existe nenhum interesse na minha conduta, né? A não ser o bem do próximo sem nenhuma outra intenção. Então, aí a gente assim, olha, essa já chegou no seu ápice. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada, né? Então, repetindo o que está ali, todas as virtudes são válidas, porque elas nos colocam no caminho do bem, elas estão em desenvolvimento, tá? Então, desde uma vez que existe esforço nosso para resistir a uma má tendência, já é uma virtude, e a mais meritória, né, será aquela que a gente exerce baseada na caridade, que falamos no vídeo anterior. Caridade é comportamento, né? É comportamento de misericórdia, é comportamento de indulgência, é comportamento de perdão, é a manifestação mais plena do amor, né? Então essa é a mais meritória, principalmente por mais desinteressada que ela se mostre. E o vício, tá? O vício, então, ele vem do latim vitium, que significa falha ou defeito. É um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Então vejam como são, né, opostos. A virtude é um poder de ação, tá? Que geralmente fará bem para nós mesmos, mas também implica num bem coletivo. Tá? No que eu faço bem para mim, eu também tenho um olhar mais amplo para o outro. O vício já diz na sua definição que ele é uma falha ou um defeito, portanto, ele me fragiliza. Tá? Os meus vícios me tornam frágil e me fazem sofrer, além de fazer sofrer aqueles que comigo convivem, sejam esses vícios físicos ou morais. Essa pensadora, né, Margaret Mead, ela escreveu essas duas frases que nós vamos colocar aqui, que eu acho que elas resumem perfeitamente esse tema, né? Assim, que a virtude é quando se tem a dor seguida do prazer. Então, muitas vezes, para que eu, de fato, usando da misericórdia, eu vou ter um sofrimento, né? Mas quando eu consigo exercer a virtude da misericórdia, com a virtude da misericórdia vem o poder, vem um prazer de libertação. O vício é o contrário. Tá? A pessoa viciada, ela primeiro tem um prazer e depois se segue a dor. Né? Então, é realmente o funcionamento inverso. Né? Então, o viciado, ele busca o prazer numa substância química, por exemplo, ou num hábito, né? Num vício de comportamento. E aquele momento ele tem um prazer fugidio e um prazer destrutivo. Tá? Que a gente também já falou quando falamos sobre o prazer lá na lei de conservação, a gente viu que existe um prazer construtivo e um prazer destrutivo. O prazer construtivo é aquele que se liga às nossas virtudes, o prazer destrutivo se liga aos nossos vícios. Né? E no vício, o prazer vem primeiro e a dor vem depois. Tá? Então, primeiro vem o prazer da substância, depois vem, por exemplo, a dor de uma longa doença. Um detalhe: os períodos onde a dor e o prazer se inserem variam, sendo que o segundo é sempre mais longo e permanente que o primeiro em ambos os casos. Tá? Então,
O prazer ele vai ser mais longo quando houver a virtude, e a dor será mais longa quando houver o vício. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? O mais radical. Esse é um questionamento que Kardec faz aos espíritos, no Livro dos Espíritos. E aí a resposta: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque neles se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, os espíritos colocam em primeira linha, dentre os vícios, o egoísmo. E o que é o egoísmo? Vamos pensar um pouquinho? Egoísmo é um substantivo masculino que nomeia um amor próprio excessivo, que leva um indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias. Egoísmo é um exclusivismo que faz o indivíduo referir tudo a si próprio. Geralmente ele vem acompanhado de orgulho e presunção. Também é orgulho e presunção. Então vejam, o que é uma pessoa egoísta? É aquela que ela pensa tudo para ela. Ela não consegue nunca fazer um sacrifício em benefício de outro, ainda que muitas vezes seja o tempo de uma segunda pessoa. Então, por exemplo, um casal e um dos cônjuges precisa dar atenção a um familiar, a um pai, a uma mãe que está doente, e muitas vezes o outro reclama a atenção que está sendo dada para aquele doente. Então vejam, isso é um exemplo de um egoísmo, porque ele não admite que não seja para ele a atenção plena, o tempo pleno do outro. O egoísta ele está sempre no centro de tudo. Ele se coloca no centro de tudo e todas as coisas e os interesses giram em torno dele. A pessoa que trata só de seus interesses, quem carrega consigo os sentimentos do egoísmo, é adjetivada de egoísta. Em psicologia, a atitude intelectual daquele que tudo se refere ao próprio eu é chamada de egocentrismo. Então ele está no centro e tudo tem que girar em torno dele e todas as coisas têm que serem para ele, como ele quer, do jeito que ele quer, da maneira. Então, isso é um comportamento egoísta. Aí a gente pode ver nos mínimos detalhes cada um, qual é o tamanho do egoísmo de cada um de nós. A gente não pode confundir egoísmo com autoestima, porque fala ali amor próprio excessivo. Então, autoestima é algo muito necessário. A gente precisa amar a si mesmo, mas não a tal ponto de pensar que somente nós existimos no mundo, porque aí nós estamos numa cegueira de um vício. Nós precisamos ter autoestima de uma maneira bem regulada, saber qual é o nosso justo valor, não estarmos nem abaixo, nem acima, nem sermos o centro do mundo, mas estarmos no mundo e estarmos satisfeitos conosco mesmos, até porque o amor próprio, a autoestima já foi ensinada por Jesus, e também a questão de que ela é fundamental para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde psicológica, espiritual, se quiserem dizer assim,
E também a gente não pode confundir egoísmo com a questão de se ter o cuidado com as nossas coisas. Tá? Porque a gente costuma dizer assim, eu não posso, não é altruísmo eu só me preocupar com os outros. Isso muitas vezes é fuga da própria vida. Ou então é um não perceber que está sendo invasivo à vida do outro. Tá? Eu estou neste mundo para cumprir as minhas tarefas, tá? Cumprir os meus projetos, os meus propósitos. Então eu tenho sim que dar atenção às minhas coisas, mas eu não posso pensar que existem somente elas, né? Ou que para isso eu possa passar por cima de todo mundo, tá? Que eu não possa olhar para as outras pessoas, não. Tá? A gente tem que saber separar. Egoísmo é isso, é esse excesso. A autoestima é o amor próprio devidamente regulado. Então, continuando ainda, né, o egoísmo é um comportamento que leva o indivíduo a desejar total exclusividade sobre o sentimento alheio, tá? Então, gerando ciúme. Então, também entra aí, né, o ciúme, além da questão de insegurança, também tem muito de egoísmo, né, que é um sentimento negativo que, quando exagerado, pode tornar-se uma paranoia, né, que já entra num aspecto doentio. O contrário de egoísmo é o altruísmo, ou seja, um comportamento que tem amor ao próximo, que é abnegado, que é solidário com os outros. E o que são as paixões? Tá? As paixões que nós carregamos. Vamos ver quais são elas? Aqui temos aquilo que René Descartes, né, que foi um dos filósofos que se debruçou sobre esse tema, lá nos idos de 1500, 1600, já se preocupando com o que era a nossa vida interior, né, quando ele queria fazer traçar os limites entre o que era o corpo e o que era a alma, né, e o que pertencia a cada um. Ele se debruça sobre o estudo das paixões, e aí nessa obra ele nos diz que estas 6 que vocês estão vendo na nossa tela, admiração, amor, ódio, desejo, alegria e tristeza, seriam as 6 primitivas, as 6 principais, e delas derivariam uma série de outras, tá? Mas que essas são as nossas paixões principais, né? Também recomendo o mesmo que falei quando mostrei, né, o quadro das virtudes. Estudem o que é cada uma dessas paixões, tá? Porque elas também são muito importantes. E vocês viram ali, né? Vamos voltar aqui no nosso. E pelo menos o amor pertence tanto ao ramo das paixões quanto também, né, da questão das virtudes. E aqui a gente também precisa, nesse estudo, distinguir desejo de vontade. Vontade é aquilo que eu falei, né? É aquele poder, né? Aquela força de realmente fazer. E desejo não é força. Desejo é aquela coisa do eu quero, né? É geralmente assim, um exemplo, né? Eu desejo uma torta de chocolate. A gente costuma dizer, estou com vontade de comer uma torta de chocolate, mas é um erro, né? Na verdade, o que existe aí é desejo, é uma paixão, tá? É algo que está relacionado a uma necessidade minha, tá? Então, aqui a gente tem que distinguir desejo de vontade, tá? Desejo é paixão, vontade é força, tá? É força interior. Então, o que é uma paixão? A paixão vem do latim tardio, e diz passio onis, né? Derivado de passus, princípio passado de pat, que significa sofrer. Então, é um termo que designa um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema. Então, paixão não é só essa paixão afetivo-sexual que as pessoas, né? Está apaixonado por outra pessoa. Não, a pessoa pode ter paixão por esporte, pode ter paixão por comida, pode ter paixão por um assunto, né? Pode ter paixão por objeto, né? Pessoas que colecionam coisas, por exemplo, né?
A paixão ela é intensa, envolvente, ela é um entusiasmo ou um desejo forte por qualquer coisa. Tá? Então, o termo também é aplicado com frequência para designar um vívido interesse ou admiração por um ideal, causa ou atividade. Em suma, é um sentimento intenso. E qual é o poder da alma sobre estes sentimentos intensos, então, sobre essas paixões? Tá? Então, a vontade não dá nem suprime as paixões. Por isso eu lembrei que elas eram diferentes, né? Não são coisas diferentes. Então, o meio de se exercer domínio sobre as nossas paixões é com o conhecimento e o esforço. Tá? Então, é eu conhecer essas minhas paixões e, a partir de então, me esforçar, caso elas não sejam paixões construtivas, por vencê-las, né? Porque como a gente viu ali, eu posso ter uma paixão por um tema. Então, por exemplo, eu posso ser apaixonada no caso, né, pelo tema que nós estamos aqui, pelos temas relacionados à espiritualidade. Então, eu vou procurar me aprofundar nisso, crescer nessa área, e isso é positivo. Assim como a pessoa pode ser apaixonada, né, e deve ser apaixonada pelos temas relacionados à sua profissão, e aí vai ser um bom profissional, né, porque vai estar sempre atento a tudo. Então, isso são coisas construtivas, mas eu posso ter paixões que podem me destruir, tá? Que podem me levar a atitudes realmente desequilibradas, né? Como, né, se a pessoa se fanatiza por alguma coisa, a gente pode ter aí, né, esse sentimento como identificando aí uma paixão. Tá? Então, para tornar-se ousado e eliminar o medo, é preciso estudar, refletir, considerar as razões, os objetos ou os exemplos que demonstram que o perigo não é grande. Né? Então, a pessoa tem um medo de aranha, por exemplo. Tá? Então, qual é a recomendação? Estuda, tá? Porque essa paixão, né, que é nascida desse medo, ela precisa ser eliminada, e ela vai ser eliminada quando eu conhecer. Eu disse, olha, mas uma aranha, ela não tem a capacidade de me matar, ela não vai me fazer tanto mal assim, né? Ela é algo que eu posso conhecer, que eu tenho até meios de conduzir, de eliminar, enfim, né? De bloquear a sua ação. Então, eu vou conhecer e, através desse conhecimento, minha razão vai dizer que não existe perigo, então eu posso controlar, né, esse sentimento intenso que ela me desperta. Então, diz assim, que demonstram que o perigo não é grande, de que há sempre mais segurança na defesa do que na fuga, e de que a vitória trará satisfação e alegria, e a fuga e trará o oposto, que é vergonha e pesar. Né? Então, eu enfrentar ali e resolver vai ser melhor em todos os sentidos. Mas para vencer, né, para que eu exerça poder, né, da alma sobre as minhas paixões, eu preciso conhecer. E aí, então, né, vem a coragem, que é virtude, e é poder. Lembram do que está lá naquele slide anterior. Quais são as dificuldades de modificar ou deter rapidamente as nossas paixões? Né? Porque as paixões são esses sentimentos intensos, né? Então, geralmente são emoção, né? Essa emoção intensa, né? Então, elas são conservadas e fortalecidas por algum movimento particular dos espíritos. E aí, né, quando se lê aqui espíritos, a gente está citando aqui o texto do Descartes, e a gente pode traduzir para a nossa linguagem da doutrina espírita de hoje, que ele se referia também à questão do fluido vital ou até dos próprios instintos. Tá? Mas então, o que ele está dizendo aqui? Que essas paixões, elas geram uma repercussão em nós, que movimenta as nossas energias, né? Que movimenta e que ficam rolando dentro de nós por mais tempo. Né? Então, elas são conservadas e fortalecidas por esse movimento interior, né? E até mesmo do nosso próprio fluido vital.
Então, são quase todas acompanhadas de alguma emoção que se produz no coração e, por conseguinte, também em todo o sangue e nos espíritos, né? De modo que, enquanto essa emoção não cessar, elas continuam presentes em nosso pensamento da forma que os objetos sensíveis aí estão presentes, enquanto agem contra os órgãos dos nossos sentidos. Então, o que está acontecendo aqui? O que está na nossa imagem aí, né? Que é uma retroalimentação. Então, o problema das paixões são isso, né? Elas meio que se fixam no nosso pensamento e movem todo o nosso mundo interior, inclusive muitas vezes consomem o nosso próprio fluido vital, né? As nossas próprias energias. Então, é por isso que é preciso tomar cuidado. Tá? O que é a avaliação cognitiva das emoções? Tá? É a gente aprender a conhecer. Então, a avaliação cognitiva de um determinado evento pode determinar a reação emocional que teremos a ele. Deste modo, quando uma pessoa é xingada por um desafeto, ela pode interpretar aquela ofensa como verdadeira e ficar triste ou injusta e sentir raiva. Portanto, nós imediata e automaticamente avaliamos os estímulos ao percebê-los e reagimos emocionalmente a eles. Mesmo dentro dessa abordagem explicativa, há diversas vertentes que buscam elucidar como este fato ocorre. Né? Então, aí, como isso funciona, né? Algumas coisas que entram no nosso organismo, né? Que fazem esse mecanismo todo girar, né? E que, como a gente já viu, as emoções é essa repercussão orgânica. Então, por que órgãos isso passa, né? Onde que isso se elabora e como isso se exterioriza. Então, Descartes já dizia, né, que é fácil dominar paixões menores, mas não as mais violentas e as mais fortes, a não ser depois que a emoção do sangue e dos espíritos se apaziguou. Ou seja, né, a não ser depois que a gente conseguiu restabelecer o nosso domínio sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções. E tudo isso a gente tem que lembrar, né? Isso passa pelo nosso cérebro, isso passa pelo nosso sistema nervoso, até que isso se exterioriza. Tanto o caminho das emoções, quanto também o caminho do fluido vital. Então, a gente precisa primeiro estabelecer o equilíbrio, né? Voltar ao nosso domínio. O máximo que a vontade pode fazer, enquanto esta emoção está em pleno vigor, é não consentir em seus efeitos e reter muitos dos movimentos aos quais ela dispõe o corpo. Né? Então, olha aí o poder da vontade nesses mecanismos todos, quando tudo isso está funcionando e tudo isso funciona dentro da gente, tá? Em todos os momentos da nossa vida. Então, olha só, quando a gente de repente se depara, né, com uma situação em que há uma descarga violenta, né, dominado por essa paixão, né, digamos, ao ódio, né, dá uma crise de raiva, de rancor violenta. Nesse momento, o que a nossa vontade criadora pode fazer? Simplesmente nós temos que usá-la para a busca do autodomínio, tá? Porque ela não vai impedir, nós não vamos conseguir impedir o funcionamento, né? Ou seja, que isso passe pela nossa amígdala, que isso venha, né, para todas as outras partes do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, para que isso se exteriorize. Mas a minha vontade pode conter os meus atos. Então, é isso que significa aquela frase que acho que já falei outras vezes aqui, que diz assim, olha, eu não tenho a opção de não sentir, mas eu tenho a opção do que fazer com o que eu sinto. É aí que entra o uso do meu livre-arbítrio, que é na zona moral. O que eu faço com o que eu sinto. Né? Eu não tenho a possibilidade de não sentir alguma coisa, mas eu tenho a possibilidade de escolher o que eu faço. Né? E aí é que entra essa vontade, que é essa força interior, né? E que o Descartes já dizia, né? Então, o máximo que a vontade pode fazer enquanto esta emoção está em pleno vigor é não consentir em seus efeitos e reter muitos dos movimentos
desculpem, tivemos uma pequena queda de luz, efeitos e reter muitos dos movimentos aos quais ela dispõe o corpo. Então, o exemplo, né, a cólera e o desejo de agredir, a pessoa está com raiva, quer bater. Então, a vontade pode deter a agressão. O medo e o impulso de fugir, a vontade também pode deter. Tá? Então, a vontade é o que nos dará autodomínio. Como se conhece a força ou a fraqueza da alma? Tá? É justamente pelo sucesso ou insucesso desse combate, né? Com o uso da vontade para dominar as nossas paixões. Tá? É aí que a gente vê se a gente tem força ou se a gente tem fraqueza. Então é pelo sucesso desse combate que cada um pode conhecer a força ou a fraqueza de sua alma. Quais são as armas para esse combate interior, esse chamado bom combate? Juízos firmes e determinados sobre o conhecimento do bem e do mal, segundo os quais ela resolveu conduzir as ações de sua vida. É por isso, gente, porque o conhecimento, claro, né, das virtudes e das paixões, e o conhecimento em geral correto, tá? Não com tantas coisas fakes como a gente tem visto, né, nos nossos dias, é que a gente vai realmente poder utilizar e realmente fazer esse bom combate, né? Então, juízos firmes e determinados sobre o conhecimento do bem e do mal, segundo os quais ela resolveu conduzir as ações de sua vida. É através disso que ela vai conseguir mover a sua vontade, porque a vontade é movida pela razão, tá? Pela inteligência. Então, almas fortes são aquelas em quem a vontade pode naturalmente, com maior facilidade, vencer as paixões e deter os movimentos do corpo, tá? Deter essas atitudes. E aqueles que desconhecem, tá? Que desconhecem toda essa questão de como é o nosso íntimo, né? Como são essas forças do espírito, como elas agem, né? As forças da alma, já que nós somos espíritos encarnados neste momento, as forças da alma, os poderes da alma, as nossas fraquezas de alma também, tudo isso, né? É o tema do que a gente está falando hoje. Então, aqueles que não podem comprovar sua força porque nunca fazem com que sua vontade combata com suas próprias armas, mas somente com aquelas que lhes fornecem algumas paixões para resistir a algumas outras. Então, esses não conhecem, né? Então, frequente de se ouvir, né, de obsessores nos nossos trabalhos, nas reuniões de obsessão, né? Que eles fazem da raiva, do rancor, do ódio que eles têm por alguém, a sua própria razão de existir, e isso é um grande erro, porque, então veja, ao invés de estar colocando a vontade, né, e de procurar o caminho da virtude, que é o caminho do bem, né, que é o caminho que vai nos levar para as coisas, né, boas, para a misericórdia, para doçura, para a justiça, para o amor, para a caridade, ele se prende a uma paixão que é o ódio, tá? E faz disso a sua razão de viver, e isso enfraquece, né? Porque, como a gente viu, o vício, tá, é um defeito, e a paixão, ela é cega, ela é intensa, ela não é racional. Então a gente precisa usar de vontade e usar de razão para conduzir o nosso comportamento e fazer as nossas escolhas, e não combate esse bom combate aquele que não conhece, né, essas armas. E essas almas fracas, né, as almas mais fracas de todas são aquelas cuja vontade não se decide assim em seguir certos juízos, mas se deixa levar continuamente pelas paixões presentes, que, sendo muitas vezes contrárias umas às outras, a puxam cada uma por sua vez para seu partido e empregando-se para combater a si mesmas
atiram a alma ao estado mais deplorável em que possa subsistir. Então, são aquelas, geralmente as pessoas dominadas, né, pelos desejos, as coisas materiais, as pessoas dominadas, né, pela admiração, que a gente viu ali, que é uma paixão, né, que seria, em resumo, a gente pode dizer, pela superficialidade. É aquela pessoa que está sempre buscando algo novo, porque ela nunca se aprofunda em coisa nenhuma, então facilmente ela se desilude com tudo, né? E ela é geralmente uma pessoa muito superficial, né? Então aí isso é uma paixão, né? A superficialidade, o desejo, e aí uma coisa puxa a outra, e essa pessoa vive continuamente correndo, né, atrás das coisas e de coisas que se extinguem por aqui, né? Legitimamente ela troca ouro por ferro. Assim, quando o medo representa a morte como um mal extremo e que só pode ser evitado pela fuga, se a ambição de outro lado representa a infâmia dessa fuga como um mal pior que a morte, estas duas paixões agitam diversamente a vontade, que, obedecendo ora uma, ora outra, se opõe de maneira contínua a si própria, tornando-se assim a alma escrava e infeliz. Né? Geralmente uma alma fraca, né? Ela gira em torno, né? Como um cachorro procurando, mordendo o rabo, ela não sai do lugar. A força da alma e o conhecimento da verdade, né? Um tema que a gente já deu uma pinceladinha agora há pouco. Então, o que é que eles nos dizem? Né? Que falsos juízos baseados em paixões pelos quais a vontade se deixou seduzir, ainda assim, né, fazem almas fortes. Mas a grande diferença entre as resoluções que procedem de uma falsa opinião e aquelas que se apoiam exclusivamente no conhecimento da verdade, uma vez que, se seguirmos estas últimas, estamos seguros de que não teremos jamais do que nos lamentar nem arrepender, ao passo que o que teremos sempre, se seguirmos as primeiras, os falsos juízos, né, quando descobrirmos o erro, será justamente, né, lamentos e arrependimento. E aí temos aqui a imagem do apóstolo Paulo, que é um grande exemplo, né, dessa questão da paixão e de alguém que se conduzia com paixão na vida, inicialmente, né, apaixonado pelo judaísmo. Ele foi um grande perseguidor do cristianismo na sua história, né, perseguiu cristãos. No entanto, no momento em que ele se depara com o fato de que o que ele perseguia era falso, tá? Melhor dizendo, que os motivos pelos quais ele perseguia o cristianismo eram falsos, e que o cristianismo era uma verdade que trazia muitas coisas, né, para o benefício da humanidade, e que ele fazia essa perseguição muito por preconceito. O que acontece? Ele se transforma do grande perseguidor ao maior propagador que o cristianismo teve no seu nascimento. Então, aí a gente vê o que é uma paixão, né? Ela, mesmo que por falsos juízos, ela pode fazer alguém forte, tá? Como era o caso dele, mas em algum momento vai levar à lamentação e ao arrependimento, porque aquilo não é um conhecimento verdadeiro. Enquanto que, quando essa paixão está sustentada sobre algo verdadeiro, isso somente vai trazer cada vez mais e mais força, né? Porque ele não vai ter do que se arrepender, ele está lastreado na verdade. Então, né, não há alma tão fraca que não possa, sendo bem conduzida, adquirir poder absoluto sobre suas paixões. Isso é o que nos dizem os espíritos. Não existe, né, ninguém que não consiga vencer as suas paixões, que não consiga vencer os seus vícios. O que muitas vezes nos falta é esforço,
tá? É esforço para, primeiro, conhecê-las, tá? Admitir, reconhecer o tamanho do nosso egoísmo e começar a combater isso dentro de nós mesmos. Tá? Então, segundo os espíritos, ele diz assim, Kardec pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos dizem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços e buscam essa fonte, que é a vontade, a vontade interior. Então, qual é o objetivo de se estudar, né? Se estudar as paixões, se estudar as virtudes, se estudar todo esse jogo interior, né, de forças que as nossas almas carregam. Senhora, essas coisas são úteis de saber para dar coragem a cada um de nós para aprender a regular as suas paixões. Mesmo aqueles que possuem as almas mais fracas poderiam adquirir um império absoluto sobre todas as suas paixões, se empregassem bastante habilidade em domá-las e em conduzi-las. Né? Então, é tornarmos-nos senhores de nós mesmos. O objetivo desse estudo é exatamente esse, é a gente entender essa vida da alma, que é essa nossa vida interior, e que, né, temos os elementos de vencer os nossos vícios, as nossas paixões destrutivas e de nos esforçarmos para avançar no crescimento, no conhecimento das virtudes, no caminho do bem. Então, este é o nosso propósito, porque é o caminho da transformação, né? Então, a cura prolongada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. Então, sabe Deus, né? Quanto tempo cada um de nós vem trabalhando da maneira como está e vem mantendo-se muitas vezes, né, no desconhecimento de si mesmo. Enfim, né? Então não vai ser num estalar de dedos que nós vamos fazer essa transformação. Então essa cura é prolongada, mas ela é possível. Então, é preciso atacar o mal pela raiz, ou seja, pelo processo educacional. Né? Nós temos um processo educacional contínuo. Cada um de nós, num determinado momento, se torna professor de si mesmo, né? Mestre de si mesmo. Nós precisamos manter o nosso processo educacional de forma constante. Não estou falando aqui de educação, somente educação acadêmica, mas esse processo de educação da alma, de transformação, de aprendizado. É dessa maneira que nós temos uma autoeducação constante. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral, quando se conhecer a arte de manejar os caráteres, como se conhece a de manejar as inteligências. Poder-se-á endireitá-los da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Esta arte, porém, requer muito fato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa, né? Então, é o esforço da autoeducação. E ver-se-á que se há naturezas refratárias, há também em maior número do que se pensa as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que observe desde o instante do nascimento o filho do rico como o do pobre, notando todas as suas influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria, da ignorância dos que o dirigem, e como, em geral, os meios empregados para o moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tantas confusões. Que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência. Então, se nós dedicamos, né, 10, 15, 20, 30 anos ou mais, ou um processo contínuo, né, de desenvolvimento da nossa inteligência pelo esforço, né, das academias, das escolas, das universidades, das faculdades, da literatura, por que não?
tá, começarmos esse mesmo esforço também, tá, para a nossa transformação moral. Tá? Vamos pegar esses elementos, né, que foram colocados nesse vídeo de hoje e ampliá-los, né? Não fiquem somente nisso daqui. Eu só quero mostrar aqui para vocês todo o universo de estudo e de conhecimento que a gente precisa buscar. E aí essa frase do Desmond Tutu nos faz muito bem, né? Assim, meu pai sempre dizia: não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Então a gente também pode dizer isso para nós mesmos, né? Vamos melhorar os nossos argumentos, vamos buscar conhecer mais. O homem quer ser feliz. Este sentimento está na sua própria natureza. Eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra e procura as causas de seus males para os remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquela que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio e o ciúme, quer dizer, tudo isso é filho do egoísmo, dos quais a todo momento ele é vítima, que leva à perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a se manter constantemente numa atitude de defesa em face do seu vizinho, e que, enfim, do amigo faz um inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Acrescentaremos que é incompatível com a sua própria segurança. Dessa maneira, quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater, como combate a peste, os animais daninhos e todos os outros flagelos. A isso será solicitado pelo seu próprio interesse, no primeiro momento, né? Então, quanto mais a gente conhece o tamanho do nosso egoísmo e quanto mais a gente busca vencer esse vício, tanto mais felizes nós seremos, né? E esse é o nosso primeiro interesse. Depois a gente acaba indo para o caminho que vai nos mostrar, né, o desinteresse e o desapego. Então, para encerrar, né, toda essa nossa conversa nesse vídeo, uma mensagem, né, que foi... Nem é uma mensagem, é um texto, né, que foi publicado por Ângelo Aguaró, né, que era um estudioso espírita, pode-se dizer, né, embora ele, enquanto encarnado, se qualificasse apenas como um professor e operário. Pode dizer que ele também é um grande pensador espírita, né? Vamos colocá-lo aí nesse panteão dos filósofos que a gente citou também. Então, né, o que nos diz, né, esse pensador espírita, que foi Ângelo Aguaró, também um dos pioneiros da divulgação espírita no Rio Grande do Sul, no início do século XX, né? Então, esse texto ele publicou em um jornal espírita na cidade de Barcelona, em 1904, ele era espanhol, né? E o texto dele é: meu jugo é suave e minha carga é leve, né? Então, nesse texto, ele faz uma abordagem sobre essa frase de Jesus, falando sobre esse jogo dos vícios e das virtudes no nosso interior. Então vamos lá, né? Vou fazer a leitura que vai ficar como nosso encerramento desse tema. A vida contrária à virtude e ao cumprimento de todo preceito moral é onerosa, pesada e com algemas de aço prende o ser ao poste de seus vícios, fazendo-o experimentar o peso acachapante das exigências da vida material que o retém nos antros corruptores da lascívia, do egoísmo e do orgulho, tornando-o escravo de todos os excêntricos caprichos de bastardas paixões. Pode haver carga mais pesada, escravidão mais degradante que a que constitui os vícios e as más paixões? Que gozos verdadeiros pode experimentar o luxurioso com a sua vida relaxada, plena de baixezas e perigos, em um ambiente corrompido, sem que jamais possa ver saciada sua sede de prazer sensual, formando-se ao próprio tempo uma herança por vezes prematura de miseráveis enfermidades, de terríveis dores e de atrozes remorsos? E o egoísta, exemplar muito abundante, não leva uma carga enorme sobre suas costas,
Que peso não é para ele o sentimento de não ter nunca o bastante, buscando adquirir sempre mais, o desfrute de maiores gozos mundanos para dar satisfação à matéria, mesmo que à custa de seus parentes mais próximos, chegando às vezes a executar ou a ser a causa, ativa ou passiva, para que outros executem os mais repreensíveis atos, os crimes mais monstruosos? Falta a tranquilidade de consciência, a satisfação do ser interior que existe em nós. Ele que não deixa de manifestar-se, pouco ou muito, até nos seres mais depravados, e isto proporciona um peso colossal ao infeliz tocado desse vício. E os inimigos que cria por seu mau proceder e a inveja que rói suas entranhas ao ver o que os outros possuem e que ele não tem, e o orgulho que também lhe pesa um pouco, porque o egoísta não pode deixar de ser orgulhoso, e a escassez de crenças e a falta de esperança, que não pode ser outra ao egoísta que a figura na satisfação de sua paixão dominante, que nunca fica satisfeita. Não pode menos que ser enormemente infeliz, vivendo permanentemente intranquilo e assediado ou temores sem fim. O egoísta pode parecer aos olhos de alguns observadores como alguém feliz, que nada em um mar de abundância, mas nem neste caso o é. Poderia experimentar algum gosto, um gozo mundano, desses que o comum das pessoas tanto ambiciona, mas aquela satisfação, como é puramente material e a matéria é por natureza instável, logo passa, não restando dela mais do que a lembrança que desperta um novo desejo, e assim até o infinito, sem deixar nunca satisfeito. Assim é que a satisfação e a tranquilidade do egoísta, que é, digamos, o homem do mundo, é apenas aparente, pura vaidade, refinada hipocrisia, nada real. É o egoísta, embora o envolvam milhões, um ser extremamente desgraçado, porque a enorme carga de suas paixões o esmaga. E o que diremos do avaro? Pode o ouro que entesoura, para ter satisfação, não de investi-lo em dar-lhe prazer, como o egoísta, sim para ter o estúpido prazer de contemplá-lo, contá-lo e tê-lo guardado, fechado sob 7 chaves, por temer que os ladrões possam roubá-lo, e para não gastá-lo, se impõe as maiores privações. Pode, perguntamos, o ouro produzir-lhe tranquilidade, paz e bem-estar? Ah, não. Apesar da carga da avareza, não lhe deixa levantar a cabeça às alturas para contemplar o céu, sereno de felicidade real, e viverá cheio de angústias e de sobressaltos, completamente solitário, por ter se construído o vazio absoluto ao seu redor. Será o zangado mais afortunado do que os anteriores? Vejamos. Ver, crendo-se possuidor da razão suprema, não atendendo pedidos nem súplicas, tendo a pretensão de infalibilidade, não podendo suportar a menor contradição às suas palavras ou feitos, encoleriza-se a cada momento, e atropelando quanto se ponha a seu alcance, seres ou objetos, se não lhe prestam absoluta submissão, cometendo injustiças a cada passo com sua intemperança, rodeado de inimigos que fingem amizade, submissão e respeito, mas que os faz sofrer. Este ser pode considerar-se feliz, embora tenha centenas de servidores e se veja rodeado das atenções mais delicadas e entretido como um príncipe? Não. Carece da companhia de seres que o amem sinceramente, e o peso de seu caráter violento o impede de mover-se e voltando-se às regiões de felicidade sem mescla. E, enfim, todos os vícios, todos os instintos grosseiros, as paixões degradantes, os sentimentos baixos, constituem pesos enormes que retêm os desgraçados, que os abrigam no lodo da terra,
sofrendo o suplício a eles anexos e correspondentes à natureza de tão terríveis hóspedes. Este é o jugo, a carga da matéria insuportável para o espírito que aspira aos céus mais elevados. Ao invés, seguindo em sua vida a humildade, a paz, a misericórdia, mantendo o coração limpo, a consciência tranquila, a sede de justiça, a fome de amor, o caráter doce e bondoso, aquele que tem fé e confiança em Deus, em sua bondade, em sua justiça e misericórdia, aquele que, por causa do amor por seus semelhantes, passa a abnegação completa de sua pessoa e sacrifica no altar do progresso e da perfeição o que é e o que vale, seus bens, seus talentos, suas atividades, seu tempo, estude-os nos mínimos detalhes de sua existência, e o vereis sempre tranquilo, sereno, satisfeito, feliz, sem abrigar temor algum. E isto, tanto se a fortuna material lhe é propícia, como se lhe é adversa, tanto se a saúde o brinda com seus benefícios, como se a enfermidade o assedia com suas carícias. Sempre íntegro, sempre bondoso, sempre afável e caridoso. Não há nada que o afaste do caminho reto. Não há importância às coisas materiais. Somente as espirituais o interessam, porque seu reino não é deste mundo, e a absoluta confiança que tem na bondade divina acaba completando a sua felicidade, porque a esperança, esse sol que no porvir há de iluminar-nos com seu calor, e sua luz lhe dá alento, valor e vida, fazendo-o invulnerável às armadilhas do mundo. Este é o jugo de Jesus, sua carga bendita, mais suave do que a brisa da manhã, mais sedutora que o sono de uma virgem, mais leve que o éter que enche o espaço, mais vivificante que o oxigênio que purifica a atmosfera e dá ar respirável aos nossos pulmões. Tão suave é o jugo e tão leve a carga, pois está livre de todas as pressões mundanas que, depois de ter dado ao ser humano toda a felicidade possível na terra, ao desencarnar, permite ao espírito elevar-se ao seu centro de atração, a estas alturas incomensuráveis, a estes mundos de luz e de alegria, onde brilham pela ausência das enormidades terrestres e uma completa felicidade, plena de visões divinas, inunda todos os seres. Jesus chama a si todos os carregados e aflitos e os considera desgraçados pelo mundo, aos que sofrem de corpo e alma, e os convida a praticar sua lei, que é jugo suave e carga leve. Como ela se desembaraça o indivíduo do peso de seus desacertos, pois que lhe permite ir saldando contas atrasadas, pagar dívidas de existências anteriores e também da existência atual. Expiar, enfim, nossos erros e crimes de outros tempos, sem contrair novas responsabilidades para o futuro. Ao contrário, ter méritos que serão tidos em conta ao seu tempo, podendo já hoje desfrutar as primícias deste estado futuro que nos criamos pela prática da virtude, com a satisfação de experimentarmos no cumprimento do dever e uma porção de sensações agradáveis, plenas de espiritualidade que receberemos. Emanações do amor infinito de Deus que nos envolve, o beijo divino que o Criador estampa na face da criatura que se esforça em cumprir suas leis. Sem a persistência eterna do ser espiritual que anima o corpo de toda criatura e a sanção moral da justiça divina aos atos humanos que se cumpre sempre através das inumeráveis existências que temos de passar para o desenvolvimento completo do nosso ser espiritual, não se compreenderia toda a verdade e transcendência das palavras de Jesus, nosso Divino Mestre. Eis aqui a importância do Espiritismo, que ao divulgar o princípio da pluralidade das existências, ao ensinar-nos a lei da reencarnação e demonstrar-nos evidentemente nossa imortalidade através da comunicação com os espíritos,
nos tem dado a chave para solucionar os problemas morais levantados por Jesus. Estudemo-lo se queremos progredir, que o conseguiremos se aplicarmos as consequências morais de tão sublimes lições. A moral que ensina é a moral de Cristo. Seu jugo é o de Jesus, suavíssimo, leve. Peguemo-lo e lancemos para longe e para sempre a pesada carga das paixões e dos vícios que nos fazem estacionar. Escolhamos a hora. Se nos deixamos arrastar pelo mundo e suas vaidades, ficamos subjugados e amarrados à terra durante muitas encarnações expiatórias, dolorosas e obscuras. A pesada carga de nossas paixões, de nossos vícios e de nossas preocupações mundanas nos impediram de voar a regiões superiores. Mas, se ao contrário, aceitarmos o jugo suave de Jesus, a carga levíssima que nos oferece, jugo e carga que constituirão púrpuras asas para voar pelos espaços sem fim, nascidas ao calor de nosso amor para todas as criaturas. Se a exemplo do Redentor do Calvário fazermos absoluta renúncia de nós mesmos, lançando ao panteão do esquecimento para sempre os prazeres da matéria, as satisfações puramente mundanas da carne, se nos decidirmos a consagrar toda a nossa existência ao bem de nossos irmãos, a afastar de nós a escória que acumularam pesados vícios, a polir nosso espírito até deixá-lo puro e branco como uma açucena, então, livres de toda a atração terrestre, com o suave jugo de nosso mestre querido, o sublime Nazareno, rodeados de espíritos puríssimos, entre felicitações efusivas e transportes de alegrias e coros angélicos, cantando as grandezas do Criador dos mundos e hinos de gratidão à causa suprema, nos elevaremos às excelsas regiões de pureza para receber da justiça divina o prêmio merecido. Então, com essa mensagem que nos mostra, as consequências da escolha entre o fardo pesado dos nossos vícios, paixões, e o fardo leve das virtudes. Fica encerrado o nosso tema de hoje, dessa primeira parte desse vídeo. Ficam aqui também todas as referências, que nós consultamos na elaboração desse vídeo, para que vocês também possam aprofundar isso. E seguimos, então, na próxima semana, com a parte 2, em que nós vamos falar a respeito do homem de bem e de autoconhecimento. Então fica para a reflexão de todos, para que a gente siga nessa estrada ou que dê os primeiros passos nela, dependendo cada um onde se encontra. O convite, de aprofundar esses temas que são fundamentais para a nossa vida e que, como nos disse a mensagem, fazem a nossa felicidade hoje e a felicidade duradoura do nosso espírito. Então, pessoal, aguardo vocês para a parte 2 desse tema. Cuidem-se e até lá!